E aí, tudo bem? Vamos pensar numa coisa. De onde é que vêm as nossas ideias? Será que a gente inventa tudo do zero? Ou será que a gente meio que descobre elas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, explorando uma tal de teoria de gluons. A ideia é bem diferente e sugere que a nossa mente é menos uma fábrica e mais uma antena, sabe? Uma antena que está ligada na lógica do próprio universo. Bora mergulhar nisso? Pra gente começar, tem uma pergunta que é a base de tudo. É tipo aquele dilema do ovo e da galinha, só que numa escala cósmica, sabe? O que será que veio primeiro? A lógica, essa capacidade de organizar as coisas na cabeça, ou a linguagem, que é a ferramenta que a gente usa para botar esses pensamentos pra fora? Olha, pensando bem, a gente tem basicamente dois caminhos para seguir. Um deles é achar que a lógica foi uma invenção nossa, dos seres humanos, uma ferramenta que o nosso cérebro lá atrás criou para conseguir sobreviver, para colocar ordem no caos. Mas tem outro caminho, uma ideia bem mais radical. E se a lógica já existisse? Se ela já estivesse, sei lá, costurada no tecido do universo e a nossa mente só evoluiu para conseguir enxergar essa lógica? Então, é para explorar essa segunda ideia, essa mais maluca, que a gente precisa de uma nova comparação. Uma que meio que vira a mesa, sabe? Vamos esquecer por um instante a ideia do cérebro sendo uma fábrica de ideias. A proposta principal da teoria é justamente essa. E se o cérebro não for uma fábrica que cria coisas do nada? E se ele for, na verdade, uma antena? Imagina só, uma antena biológica super sofisticada que consegue captar um sinal que já está aí, espalhado por todo o universo. Pensa que louco! A ideia é que a música do universo, a lógica, sempre esteve tocando desde o comecinho de tudo. Isso muda completamente a nossa história. A evolução não teria sido sobre criar uma música nova, mas sim sobre construir o rádio, a antena, para conseguir sintonizar essa frequência e traduzir esse sinal em tudo: palavras, arte, ciência. Ok, beleza. Mas que música é essa? Que sinal é esse que a gente está falando? Bom, segundo essa teoria, o universo é feito, na essência, de informação. E essa informação, como tudo, precisa de algo para ser carregada. Precisa de partículas. Vamos dar uma olhada nelas. O ponto central aqui são os tais gluons. Tenta imaginar assim, eles não são como um grãozinho de areia, algo físico que você pega. São mais como pacotes de informação pura. A teoria sugere que eles surgem da interação de uma dança entre outras partículas que a gente já conhece, tipo gluons e neutrinos. E seriam eles a ponte que conecta o mundo da matéria com o mundo das ideias. E claro, se os guiões são uma orquestra, tem que ter uma extra, né? Esse seria o papel de uma outra partícula teórica, a partícula G. Também chamam ela de vetor-rei. Pensa nela como uma grande organizadora de tudo, a força que guia esses pacotes de informação e que empurra o universo para ficar cada vez mais complexo, mais interessante. Então, o ponto-chave é esse. Nessa visão, a consciência deixa de ser um acidente da evolução. Ela passa a ser uma propriedade que nasce do próprio universo. É como se o cosmos tivesse encontrado um jeito de se olhar no espelho, e nós somos esse espelho. Então, para resumir a ideia toda, a teoria diz que a gente vive num universo feito de informação, um lugar onde a lógica já existia muito antes de alguém pensar em falar. E tudo que a gente vê, a matéria, a vida, o nosso próprio pensamento, tudo isso seria só uma manifestação diferente desse mesmo princípio de organização. O nosso pensamento seria tipo um eco local de uma música que toca no universo inteiro. Mas é claro que uma ideia tão diferente assim ia gerar debate, né? A teoria de gluons divide opiniões. Será que a gente está falando de uma nova fronteira da ciência? Ou será que, como dizem os mais céticos, isso não passa de uma bela poesia sobre o cosmos? No fundo, o debate é esse. A nossa mente é um tipo de tradutor cósmico que pega a lógica do universo e transforma em linguagem? Ou ela é só uma caixa de ferramentas de um primata que evoluiu para a gente conseguir sobreviver por aqui? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define o nosso lugar no universo. E é aí que mora o grande desafio para quem defende essa teoria. Porque como é que se prova que os gluons existem de verdade? Como criar um teste, um experimento para detectar esses pacotes de informação sem acabar caindo numa armadilha, usando a própria lógica que se quer provar? É um nó difícil de desatar, mas é o tipo de desafio que a ciência adora. Mas vamos trazer essa discussão toda que parece tão cósmica de volta para a gente, para o nosso dia a dia. O que essa teoria pode dizer sobre as nossas ideias, sobre quem a gente é?
Essa frase aqui resume bem a questão. Se essa teoria estiver certa, o que define quem a gente é não são os átomos do nosso corpo. Afinal, eles mudam o tempo todo. O que realmente fica, o que permanece, é o padrão, a organização, a informação. Pensa num rio. A água está sempre passando, nunca é a mesma, mas o rio continua sendo rio, certo? O que dá a forma dele, o que permanece, é a sua estrutura. A ideia aqui é a mesma, o nosso corpo se renova, a matéria troca, mas a estrutura de informação que forma o nosso eu, essa sim permanece. E para fechar, fica a pergunta no ar. Pensa aí na última vez que você teve uma ideia genial, um daqueles estalos que parecem vir do nada. Será que a sua mente criou essa ideia do zero, ali naquele momento? Ou será que a sua antena cerebral só conseguiu sintonizar a estação certa e descobriu uma ideia que de alguma forma já existia, só esperando para ser encontrada na arquitetura do universo? A resposta? Bom, por enquanto ela continua tocando baixinho junto com a música do cosmos.